Boa noite a todos, é um prazer estar convosco mais uma noite de sexta-feira para continuarmos a partilhar acerca da cura da alma. Basicamente, o temos feito todas as sextas-feiras com uma ou outra interrupção por impossibilidade minha, onde algumas outras pessoas têm partilhado e sei que tem sido de grande bênção. Sexta-feira passada nós tivemos a Cristina Rebelo, que partilhou um pouquinho acerca da intimidade e foi de facto um tempo abençoador para todos nós. Hoje, depois de seguir uma série de temas e de há 3 sextas-feiras a esta parte vir a falar convosco acerca do medo e da ansiedade, relembro aquilo que nós falámos na última vez que estivemos juntos, há 15 dias atrás. Nós falámos um pouquinho, à luz da palavra de Deus, quais os passos que nós podemos dar para a solução desta emoção presente na vida de todas as pessoas. Dissemos isso desde o início. O medo é uma das emoções, tais como a alegria, tristeza e tantas outras, que estão presentes na vida de todo o ser humano. A única coisa que pode diferenciar uns dos outros é, de facto, a forma como nós lidamos com eles. Temos falado acerca de tantas pessoas que podem trazer ajuda até nós. Falámos já de psicólogos, psiquiatras, que podem de facto dar-nos bastantes conselhos acerca da forma como nós podemos lidar com o medo, mas também não queremos deixar de mostrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca de como é que nós a podemos usar para enfrentar esta solução, esta situação, aliás, ou esta emoção, este sentimento presente. Então, há 15 dias atrás, nós falámos acerca de alguns passos que nós podemos dar para a solução, para nós podermos reagir ao medo que eventualmente possa estar presente na vida de alguém que me escuta neste momento ou até posteriormente, termos aquilo que de facto constitui a base da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Li um versículo em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, onde diz que nós não devemos temer porque o Senhor é conosco, nós não devemos assombrar-nos, pois Ele é o nosso Deus. E depois ele termina dizendo, neste verso, o profeta, dizendo que o Senhor é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos pode ajudar e também nos sustentar com a destra da sua justiça. Depois seguimos uma série de versículos, ou olhamos para uma série de versículos bíblicos, a que eu chamei o poder transformador da verdade, para de facto usá-los quando determinados tipos de medo vão surgindo na nossa vida devido às diferentes circunstâncias pelas quais nós passamos e alguns passos que nós poderíamos dar para solucionar tal problema. Nós falamos da importância de desensibilizar o medo quando nós cingimos os nossos lombos com o entendimento da palavra de Deus e esperar inteiramente na graça de Deus que nos é oferecida através da revelação de Jesus Cristo. E isto, quando eu falo da graça de Deus, não somente falo de um favor imerecido, falo essencialmente, e dentro do contexto deste versículo, de um poder que nos capacita a nós enfrentarmos esta situação e tantas outras que fazem parte da nossa vida. Falámos da necessidade de quando estamos de facto debaixo do medo, nós irmos dando passos graduais ou aumentarmos de uma forma gradual a nossa exposição
ao medo. Demos alguns exemplos e isto pode ser observado na última mensagem que falámos acerca da cura da alma e acerca do medo. Falámos também da importância de nós aprendermos a enfrentar o medo e os diferentes tipos de medo, por exemplo, medos que nós consideramos sociais, de estarmos em ajuntamentos, de estarmos com muitas pessoas, e falámos de passos bem práticos que nós podemos ter ou dar para que de facto esta emoção possa ir diminuindo e nós não fiquemos dominados por ela na nossa vida. Hoje eu queria ser bem prático e não sei se irei terminar, provavelmente sim, irei conseguir terminar aquilo que eu gostaria de partilhar convosco nesta noite de sexta-feira, início de mais um fim de semana que espero que seja abençoado para todos. Como sempre dizemos, contactem, coloquem as vossas perguntas no chat, falem de onde é que vocês nos estão a ver. Se há alguma questão mais particular, podem enviar mensagens dirigidas a nós, igreja, e sempre terão alguém que que procurará responder à vossa necessidade. Hoje, de uma forma prática, gostaria de vos apresentar algumas formas ou alguns passos que eu considero positivos e ao mesmo tempo outros que serão negativos quando nós queremos apoiar pessoas que estão debaixo do medo. Esta é uma situação que nós estamos a enfrentar. A pandemia colocou muitas pessoas debaixo do medo, ou seja, o medo, esta emoção presente na vida de todos, em algumas pessoas colocou-as debaixo de pânico, colocou-as debaixo de uma grande ansiedade, alguns inclusive foram tomados pela depressão, o que são às vezes comportamentos que nós não desejamos ter, situações que nós não desejamos enfrentar, mas que infelizmente acabamos por enfrentar. E sempre vamos ter pessoas que nos querem ajudar ou nós queremos ajudar pessoas que estão tomadas pela ansiedade, estão tomadas pelo medo, estão deprimidas. Nós queremos ajudar. Enquanto cristãos desejamos muito fazê-lo, mas há formas corretas ou passos que nós podemos dar que são positivos e outros que nós podemos dar e que são negativos nesta tentativa de ajudar pessoas. Eu gostava de começar por vos ler um versículo em Provérbios, no capítulo 18, no verso 24, que diz assim. Provérbios, capítulo 18, no versículo 24. Espero que tenham a vossa Bíblia por perto ou então possam acompanhar a leitura através dos versículos que estão a ser publicados neste momento, onde diz assim: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Eu sei que todos nós gostamos de ter amigos, muitas pessoas vangloriam-se de ter muitos amigos. Tenho uma opinião bastante pessoal acerca do que é amizade. Eu creio que existem, pessoalmente creio nisto, creio que existem vários níveis de relacionamento entre pessoas e nós precisamos aprender a colocar as pessoas com quem nós convivemos ou nós nos encontramos nesses níveis de relacionamento que nós temos. Então, muitas vezes nós dizemos, ele é meu amigo. Esse meu amigo, entre aspas, não passa de uma pessoa que eu conheço e às vezes conheço mal. Tenho vizinhos, eu conheço quase todas as pessoas no prédio onde eu moro, mas não posso dizer que são meus amigos
porque muitos deles conheço do bom dia, boa tarde, boa noite, de me prontificar, ajudar algumas pessoas com mais idade a colocar sacos no elevador e com isto estabelecer algum relacionamento. Mas não conheço, não conheço no seu íntimo, não conheço muito da sua vida, porque também não faço esse tipo de perguntas, mas procure estabelecer pontos de relacionamento. Então, é uma pessoa que eu conheço e através do relacionamento, a partir do conhecimento do bom dia, do boa tarde, eventualmente nós poderemos elevar o nível da nossa relação e eventualmente um ou outro poderá tornar-se amigo. Mas isso não é sempre o que acontece. Então, todos nós que estamos aqui neste momento, todos nós entendemos de alguma forma que nem todas as pessoas são nossos amigos. Eu digo, há muita gente com quem eu me cruzo, há muitas pessoas que eu conheço, há algumas pessoas que têm um nível de amizade reduzido comigo e aí, eventualmente, algumas dessas pessoas também se transformam em amigos de aliança. E este versículo, para mim, aponta para esse aspecto. Diz que o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína. Não significa que quem tem muitos amigos vai à ruína, mas precisamos entender este contexto. Salomão ele estava a apontar para a necessidade de nós termos de facto amigos que são chegados, amigos da aliança. E de facto, quando nós temos amigos da aliança, essas pessoas são aquelas que procuram ajudar-nos. Se nós somos amigos da aliança de alguém, nós também procuraremos ajudar tais pessoas. Se somos conhecidos, muito bem. Se temos, como eu costumo dizer, amigos com A pequeno e amigos com A grande, o nível de relacionamento acaba por ser diferente. É verdade que nós temos de falar e comunicar com todas as pessoas. É importante nós amarmos as pessoas, amarmos até os nossos próprios inimigos, mas o sábio Salomão, ele diz que há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Então é importante, quando nós falamos e temos pessoas ao nosso redor que estão com medo, estão com ansiedade, é importante que nós entendamos que os amigos da aliança terão eventualmente um papel de maior importância na solução do problema que as pessoas estão a enfrentar. O sábio Salomão, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 27, ele também diz assim: não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão fazê-lo. Então, se está na minha e na vossa mão fazer alguma coisa em favor daqueles que estão apoderados ou tomados pelo medo, tomados pela ansiedade, tomados pela depressão, se nós podemos fazer alguma coisa, então nós não devemos reter a nossa mão, ou seja, nós não devemos deixar de o fazer. Então, espero que nesta noite, ao ouvirem aquilo que eu vou partilhando, muitos de vocês possam pensar nas diferentes formas em como vocês podem ajudar outras pessoas, eventualmente pessoas até da igreja. Sei que há pessoas da igreja, da nossa igreja, da igreja em geral, de outras igrejas locais, eu sei que há muita gente tomada pelo medo. E é tomada pelo medo, e nós sabemos isso através daquilo que eles falam, através dos seus comportamentos, através das suas reações, através, às vezes, da partilha um pouco mais íntima com os tais amigos da aliança ou aquelas pessoas em quem elas confiam. Isto é normal, mas nós desejamos, e já o disse anteriormente,
apesar de ser uma emoção que é comum, nós não podemos ser tomados por ela, ou seja, o medo não nos pode dominar. Então, se nós queremos fazer o bem, se está na nossa mão fazer o bem, e agora quero que todos me possam escutar com atenção. Nós queremos ajudar, está na nossa mão fazer o bem, mas vamos fazê-lo de forma correta. Não vamos tentar ajudar pessoas dando passos que são extremamente negativos, que em vez de ajudar, desajudam. Deixem-me ser bem claro naquilo que eu vou dizer. Uma das coisas que é importante é nós não pensarmos que nós precisamos compreender a pessoa que está tomada pelo medo para que nós possamos ajudar. Eu não preciso de compreender, eu não preciso entender tudo aquilo que se está a passar com aqueles que estão dominados pela ansiedade ou pelo medo para que eu possa dar passos para ajudar as pessoas. Eu sei que aquilo que elas estão a experimentar, todas essas fobias pelas quais eles estão a experimentar, pelas quais estão a passar ou a experimentar, são coisas reais. Então, eu não tenho de compreender, mas tenho de saber que aquilo é algo que é real. E, eventualmente eu não estou a passar, e graças a Deus eu não estou tomado pelo medo no meio desta pandemia. Muitos que eu conheço não estão tomados pelo medo, mas há amigos meus, há irmãos em Cristo, há pessoas que eu conheço que estão tomados. Então eu posso não compreender e também não preciso compreender. A única coisa que eu posso dizer é que eu sei que aquilo pelo qual eles estão a passar, as fobias que eles estão a enfrentar, são coisas reais. Não é fantasia, não é alguma coisa pela qual ou que nós possamos imaginar que são fantasias. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas, e ouço isto com frequência, que muitas vezes quando as pessoas estão debaixo de medo, quando as pessoas estão debaixo de alguma fobia que os tem controlado, muitas vezes nós pensamos que a pessoa está a fazer tudo isso para chamar a atenção. É verdade que algumas vezes isso pode acontecer. Pessoas que têm determinadas ações, pessoas às vezes que simulam a ideia de que se querem suicidar, por exemplo. Já acompanhei, aconselhei muita gente que às vezes simulava, passava a ideia de que iria suicidar-se, era capaz de espalhar comprimidos pelas suas casas, às vezes tabletes vazias de comprimidos, às vezes tinham tomado um e às vezes nem tanto, nem isso tinham feito, mas telefonavam para alguém, mandavam uma mensagem para alguém dizendo: ok, eu acabei de tomar X comprimidos, eu vou matar-me. Isso fazia com que toda a gente corresse, simplesmente uma forma de chamar a atenção. Então há situações em que as pessoas procuram chamar a atenção de outras, tendo comportamentos que de facto nós não conseguimos compreender ou nós não entendemos, vamos dizer assim. Mas há de facto, e esta é uma coisa importante e acabei de dizer há pouco, há pessoas que estão tomadas pelo medo e esse medo é alguma coisa fóbica, alguma coisa que é real. Então eu não posso pensar, quando quero ajudar alguém, que as pessoas estão a fazer aquilo para chamar a minha atenção. Se isso for o caso,
isso, mais cedo ou mais tarde, eu vou compreender. Vocês vão compreender qual é, de facto, a verdade. Acima de tudo, porque também temos o Espírito Santo conosco, temos a sua direção, somos capazes de aprender e se estamos habituados a lidar com estas situações, logo nos aperceberemos. Mas à partida, se eu quero ser canal de bênção, eu não posso pensar da forma que eu acabei de mencionar. Porquê? Não posso pensar dessa forma porque, de facto, nem todas as pessoas querem chamar a nossa atenção. Há pessoas, de facto, que estão tomadas por esse medo. Então, muitas vezes o que eu preciso fazer, portanto, o lado negativo é eu pensar à partida que está a chamar a atenção, mas o lado positivo é eu compreender que provavelmente essas pessoas estão envergonhadas, essas pessoas têm um grande desejo de mudança, então eu tenho de partir para o auxílio ou para a ajuda dessas pessoas com esta atitude, uma atitude de compreensão de que elas no fundo acabam por desejar mudar, querem se ver livres daquilo pelo qual elas estão a passar. Muitas vezes as pessoas têm vergonha por estarem a passar por tais situações porque se comparam com outros que não estão a ter esse mesmo tipo de comportamentos ou não estão tomadas por essas emoções tão negativas. Então eu não penso que será negativo eu pensar que é para chamar a atenção, mas é positivo eu compreender a pessoa, compreender que ela quer mudança. E há alguma coisa que eu gostaria de falar agora, que se nós fizermos isso na ajuda das pessoas, e deixem-me dizer assim, sou pastor da igreja, falo à partida para cristãos do CCVA em Lisboa, apesar de ter a certeza que há irmãos e irmãs em Cristo de várias igrejas que me ouvem neste momento e eventualmente irão ouvir mais tarde através do YouTube, os canais de divulgação ou aqui no Facebook, irão ouvir-me mais tarde. Então, deixem-me explicar as coisas desta forma. Eu não posso ser crítico das pessoas que estão com medo. Eu não posso ser. Enquanto pastor, sei que há muita gente que está com medo. Eu sei que há pessoas que têm medo de, por exemplo, estar nas reuniões presenciais que nós fazemos. Alguns já o afirmaram, alguns têm dito, quando nós os contactamos, dizem que têm medo. Eu consigo compreender, mas também não posso ser crítico, apesar de também não entender, por exemplo, se a pessoa diz que tem medo de estar na igreja, mas é capaz de não ter medo de ir para o trabalho, de andar dentro dos transportes públicos ou ir para férias. Acho que as coisas não combinam umas com as outras, são coisas de facto que não se ajustam. Porquê? Porque é muito mais seguro, por exemplo, estar na igreja onde todos os cuidados, ou no salão onde nós nos reunimos, onde todos os cuidados são tomados, onde todas as regras dirigidas, orientações trazidas pela Direção-Geral de Saúde são respeitadas, nós guardamos a distância, nós desinfetamos, nós medimos temperatura, nós temos tapetes onde as pessoas passam os seus sapatos de maneira que não contaminem tão pouco espaço, onde os puxadores das portas são desinfetados, onde as casas de banho são desinfetadas. Então nós queremos trazer segurança e essa é a nossa parte para que as pessoas não tenham medo. Então eu fico às vezes sem compreender se a pessoa diz, ok, eu tenho medo de ir à igreja, tenho medo da reunião presencial, mas depois não tem medo de outras situações, às vezes muito mais
perigosas. Então, deixem-me outra vez ser claro para que não seja mal entendido. Eu não posso, quando quero ajudar pessoas, ser crítico ou usar argumentos do deita abaixo. Posso não compreender, mas eu não tenho de deitar ninguém abaixo. Eu não posso ser crítico. Essa é uma forma negativa de eu ajudar ou querer ajudar pessoas. E na maior parte das vezes não vai ser nada benéfico para as pessoas, até mesmo com essas que eu não consigo entender a forma como se comportam, na medida que eu quero ajudá-las, eu não ajo com elas de forma crítica, eu não uso argumentos do deita abaixo, mas a minha atitude é procurar ser gentil, a minha atitude é procurar dar apoio, a minha atitude é de alguma forma procurar edificar a autoconfiança dessas pessoas. Então, mencionei experiências tidas com pessoas da igreja, na nossa, de outras igrejas. Então, aquilo que eu posso dizer é ok, eu quero apoiar-vos, eu quero edificar a vossa confiança, eu quero que vocês ganhem confiança. Então, eu falo do lado positivo do salão, por exemplo, quando eu digo nós temos tapetes para purificar, nós desinfetamos todas as portas, nós desinfetamos as cadeiras, nós temos todos os cuidados de higiene, nós guardamos o distanciamento social que nos é pedido, nós evitamos os abraços, não damos os beijos. Quando nós falamos nisso, é a minha forma positiva de tentar ajudar a pessoa. Ela mesmo assim pode não ler, mas eu não tenho de criticar, eu tenho de compreender e continuar de forma positiva a apoiar as pessoas para que elas ganhem confiança, elas possam sentir-se autoconfiantes para poder estar presente. Então, esta é uma forma positiva de eu o fazer. Também não posso, quando quero ajudar as pessoas, partir do princípio, não assumir que eu sei tudo aquilo que é melhor para as pessoas. Se eu, quando quero ajudar, parto do princípio que eu sei tudo aquilo que elas devem fazer e que aquilo que eu faço é o melhor, eu de facto estou a ajudar de forma, não estou a ajudar, eu estou a agir ou a dar passos negativos para que as pessoas não sintam confiança, para que as pessoas não se possam ver livres do medo. Então, ou da ansiedade. Então eu não tenho de assumir que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que é o meu comportamento é o melhor para a outra pessoa. Mas quando eu quero ajudar, a maneira como eu me devo colocar diante das pessoas ou perante as pessoas, debaixo desse medo ou ansiedade, é perguntar qual é a forma que eu posso ter para ajudar tais pessoas. Então, em lugar de apontar o dedo, eu pergunto como é que eu posso ajudar. Há pessoas que podem não se deslocar, que têm medo dos transportes de um lado para o outro, têm medo dos transportes públicos. Então, será que eu posso ajudar-te a ir buscar-te a casa, levar-te com toda a segurança, ter a certeza, dar-te a certeza de que não há qualquer tipo de contaminação? Será que eu posso, como é que eu posso ajudar na tua vida? Como é que eu posso fazer para que tu te sintas seguro? Então, esta é a forma positiva, perguntar como é que nós podemos ajudar. E eu gostava de dizer isto claro, para que todas aquelas pessoas
que estão com medo e que me escutam, que estão debaixo de ansiedade, o que é que nós podemos fazer para vos ajudar? Como é que vocês podem ganhar autoconfiança? Eu não vou dizer que aquilo que eu sei é o melhor, aquilo que eu faço é o melhor, mas como é que eu te posso ajudar? Como é que os outros irmãos, como é os teus amigos, como é que a igreja te pode ajudar a tu ver-te liberto do medo e da ansiedade que tem assolado a tua vida. Não creio que esse seja o plano de Deus para cada um de nós vivermos debaixo do medo. Então, não assumem que sabem aquilo que é melhor, mas perguntem como é que vocês podem ajudar em alguma forma. São passos que nós podemos dar para, de facto, ajudar pessoas. Tenho pensado em algumas outras situações que às vezes nós fazemos algumas coisas que passos ou conselhos que nós queremos dar às pessoas, ações que nós temos, às vezes com o intuito de ajudar pessoas e acaba por não ajudar. Eu falei há 15 dias atrás acerca de nós aprendermos passos que nós podemos dar, é de nós aprendermos a expor-nos de forma gradual perante o medo, para que nós sejamos capazes de enfrentar esses medos que assolam a nossa vida. Mas quando eu quero ajudar alguém, ou seja, quando eu me aproximo de alguém no intuito de ajudar a pessoa, e agora falo a todos aqueles que me escutam, falo à liderança da nossa igreja, falo àquelas pessoas que têm uma maior maturidade, têm maior responsabilidade, então eu não posso levar as pessoas a enfrentar uma situação de medo sem uma preparação. Eu não posso levar a pessoa para uma situação de medo, para enfrentar essa situação de medo, sem primeiro tentar preparar a pessoa. Se eu não o fizer, eu estou a agir de forma negativa, estou a tentar ajudar dando um passo negativo. E creio que é importante, então, nós não expormos as pessoas sem primeiro as prepararmos. E é importante nós conversarmos, é importante nós darmos testemunho, é importante nós dizermos como é que as coisas estão a decorrer, principalmente quando nós falamos da igreja, como é que as nossas reuniões decorrem, como é que as pessoas se comportam, o que é que nós fazemos. Então, eu estou a dar uma preparação às pessoas e então elas gradualmente poderão ir se expondo enfrentando o seu medo. É uma forma gradual. Então, quando eu quero ajudar, a forma positiva é eu dar instruções positivas de autoconfiança, de relaxamento. Eu não exponho-se a uma pré-preparação. Então eu preparo, dando instruções positivas, como é que ela pode fazer as coisas. Vou procurar alimentar a autoconfiança da pessoa, vou procurar para que ela possa relaxar. E essa é a forma como eu tenho ajudado várias pessoas com quem eu falo telefonicamente, às vezes comunicamos através das redes sociais, através do meu perfil, mensagens, etc. Eu procuro ajudar as pessoas dessa forma. Eu já disse isto mais do que uma vez, tenho uma ou outra pessoa que já me disse: és a única pessoa que eu conheço que olha para o futuro com confiança. Nós não podemos pensar que vai ser melhor, nós não podemos pensar dessa forma, mas eu penso, todas as tempestades passam, toda a noite dá lugar à manhã, então nós temos de olhar para o futuro com esperança, com confiança em Deus. Agora, eu tenho esta atitude positiva perante a situação, não deixo de me resguardar, não dou passos de imprudência, porque a Bíblia
também chama a minha atenção para o facto da necessidade de eu ser prudente, eu não cometo ou faço desafios a mim mesmo no sentido de me expor a situações que eu posso pensar que são perigosas, a menos que eu sinta direção nesse sentido. Há uma coisa que eu confio, é que eu estou protegido, que é Deus quem me guarda, eu não estou a pensar, o que vai acontecer, eu exponho-me no sentido de poder ajudar as pessoas. No entanto, se eu não tenho necessidade de o fazer, eu não vou para aí para uma festa misturada, essa estupidez que tem acontecido no nosso país das festas do Covid, gente estúpida, gente que não pensa e que está a causar problemas a tantas outras pessoas, e às vezes não é somente a eles, é aos seus familiares. Então, são coisas estúpidas, nenhum de nós é capaz de concordar com isso, mas podemos dizer, nós precisamos ajudar pessoas, há pessoas que necessitam de nós, então nós devemos dar passos. Agora, se queremos lidar com pessoas que estão com medo, com ansiedade, então eu vou preparando, vou dando instruções que são positivas, eu vou edificando a autoconfiança delas, vou levando as pessoas a um ponto de relaxamento e isso é extremamente benéfico para elas. Outra coisa que eu acho que é importante é nós não fazermos as pessoas enfrentar situações sozinhos. Muita gente vive sozinha. Conheço muitos casos em que as pessoas estão, de facto, vivendo momentos de muita solidão. Há pessoas já com uma certa idade que ainda vivem com os seus pais e têm medo. As notícias são avassaladoras. As notícias que vão surgindo são notícias que muitas vezes enchem as pessoas com medo. Verdadeiras ou falsas, eu não sei, mas vão aumentando o pânico na vida das pessoas. E se eu quero ajudá-las, eu tenho de me colocar ao lado, eu não vou levá-las a enfrentar as situações de uma forma solitária. Não tem de fazer isso ou de levar a pessoa a dar esses passos sozinhos. Eu devo assegurar, e este é o lado positivo, de que eu estou lá e que eu asseguro o meu apoio a essas pessoas. E quando assim é, nesta tentativa de ajudarmos pessoas, nós estamos a agir de forma positiva. Nós estamos lá, nós podemos assegurar, nós podemos acompanhar, nós podemos trazer essa segurança e demonstrar a nossa confiança em Deus, orar com as pessoas, então mostrar todo o nosso apoio. Nada de dizer enfrenta isso sozinho, está presente. É o lado positivo, está presente. O lado negativo é esperar que a pessoa tome essas decisões de forma isolada. Outro aspecto que é importante na ajuda de todos aqueles que estão com medo ou ansiedade é, de facto, nós não começarmos por situações ou com situações que são difíceis. Deixa-me dar um exemplo. Nós temos trabalho no Prior Velho. Nós temos um grupo de pessoas da nossa igreja que tem procurado acompanhar esta comunidade. São pessoas que têm depositado a sua confiança, não são melhores ou piores do que os outros, sua confiança em Deus, claro, não são melhores ou piores do que os outros, não são mais espirituais do que aqueles que estão com medo ou menos espirituais. Nós não podemos olhar para a vida desta forma, catalogando-nos uns aos outros, metendo em determinados níveis. É verdade que há diferentes níveis de fé, e eventualmente essas pessoas estão com um nível mais elevado de fé, de uma confiança, de um descansar em Deus, que os leva a estar ajudando famílias, e são muitas famílias que estão sendo apoiadas pela nossa igreja, portas se têm abertas e nós temos
portas se têm aberto e nós temos, de facto, motivos para nos alegrarmos no Senhor. Mas vamos agora pensar dentro daquilo que eu falava. Eu quero que alguém saia do medo, eu quero que alguém saia da ansiedade. Eu quero que alguém deixe essa fobia que está a prender a pessoa, a sua mente, as suas emoções, a sua vida. Então, eu não vou convidar uma pessoa dessas para ir para o Prior Velho a enfrentar uma situação difícil, uma das freguesias onde existem problemas e está em estado de calamidade. Então, eu não vou pegar em alguém que está com medo e expor a uma situação difícil. E, eventualmente, eu tenho de expor uma situação que não seja tão difícil, de maneira que a pessoa possa ir ganhando a confiança. Então, eu costumo dizer, o lado positivo, quando nós queremos ajudar pessoas, é levá-las a começar a enfrentar o medo em pequenas doses, com coisas pequenas. Se calhar há muita gente que não sai tão pouco para ir ao supermercado, é capaz de não descer para ir à frutaria à porta de casa, é capaz de não fazer nada porque está cheia de medo. Talvez o primeiro passo é pegar nas pessoas e ajudá-las a enfrentar as pequenas situações, ajudar a enfrentar o medo em doses pequenas. Deixem-me dar um exemplo, estamos a falar associado ao Covid-19 e muitos dos exemplos que eu tenho dado eventualmente estão associados à pandemia que tem afetado e tem levado as pessoas ao medo. Mas deixa-me pegar, por exemplo, na situação da pessoa ter medo de voar. Então, talvez para que ela possa perder o medo de voar, não é pegar nela e metê-la dentro de um avião. Se a pessoa tem medo de andar de barco, não é pegar nela e metê-la dentro de um barco e começar a fazer piruetas. Se calhar é importante pô-la a falar com alguém que conduz barcos, alguém que é piloto, falar com alguém que é assistente de bordo, dar a conhecer como os aviões funcionam, dar a conhecer como é que os barcos funcionam, como é que é as situações no mar. Então, aos poucos, nós estamos a passar informação que vai, de facto, trazer confiança para ela enfrentar o medo. E estamos a fazer de dose ou com doses pequenas. Então, eventualmente, em vez de começar no mar, quando falamos de começar a andar de barco, por exemplo, em vez de levarmos uma situação de ondas, se calhar vamos andar naquela parte de calmaria, por exemplo, no Rio Tejo ou qualquer outro rio do nosso país, onde as águas são tranquilas, onde ninguém vai fazer piruetas. Então, nós estamos a ajudar em doses pequenas para que a pessoa seja liberta do medo. Esta é a forma sábia de nós fazermos. Se nós queremos imediatamente que a pessoa enfrente situações difíceis, se nós as criticamos, como às vezes eu vejo pessoas criticarem outras, nós não estamos a ajudar. Nós não estamos a ajudar. E nós às vezes até estamos a irritar pessoas, e não só as pessoas, mas outras pessoas, às vezes que sabem que isso não pode ser feito dessa forma. Vamos ser sábios. Salomão, ele nos chama a atenção, ou ele aponta a necessidade de nós seguirmos a sabedoria, de nós temermos ao Senhor, de nós o reverenciarmos. Então, vamos pedir essa sabedoria quando nós queremos, de facto, ajudar pessoas. Nós não somos melhores do que os outros. Talvez neste momento elas tenham medo e tenham medo nesta área, neste momento em relação ao convite, mas se calhar tu tens medo de dormir de luz apagada, se calhar tu tens outros medos. E se não for medo, se calhar tens algum outro problema na tua vida. Então não te achas superior a ninguém, procura ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de sabedoria, de modo a tu poderes ajudar aqueles que estão a passar por essas dificuldades.
Também uma coisa que eu considero importante é nós não estarmos sempre a perguntar às pessoas como é que elas se sentem. Isso muitas vezes é negativo. Como é que tu te sentes? Como é que tu te sentes? O mais importante na nossa vida, e esta é uma altura em que nós muitas vezes damos lugar, e na sociedade nós vemos isso. Se nós prestarmos atenção quando há uma calamidade, lembro-me, está a vir neste momento à minha mente, quando foi os incêndios em grande escala no nosso país, Pedrógão Grande. Lembro da maior parte dos jornalistas quando abordavam pessoas, é como é que se sente, como é que se sente. E de facto, os sentimentos estão presentes, a nossa vida está carregado de sentimentos, mas não, o mais importante não é o sentimento, o mais importante é aquilo que nós podemos incutir dentro da pessoa, que faz ela ter confiança, que faz ela relaxar, que faz ela descansar. Então, não estejam constantemente a perguntar como é que te sentes, como é que te sentes, mas procura ajudar as pessoas a ver o valor, a ver interesses de outros, a ver outras situações. Olha sempre para aquilo que são situações complicadas pelo lado positivo. Ajuda as pessoas a ver o valor de terem outros interesses, de poderem olhar para uma situação que é má. Nós não queremos desvalorizar isso de maneira alguma. Não estou a querer desvalorizar as situações, mas há sempre um lado positivo, há sempre alguma coisa que nós podemos aprender. E se nós queremos ajudar as pessoas, nós devemos fazê-lo. Não devemos ser parvos, nós muitas vezes não temos palavras. Eu, muitas vezes, quando vou a funerais, quando tenho de acompanhar pessoas que perderam entes queridos, muitas vezes eu digo, eu não tenho palavras, eu não consigo explicar, eu não consigo entender, eu não consigo perceber, eu não faço o porquê, não coloco muitas vezes a questão como é que tu te sentes. Claro que a pessoa que perdeu um ente querido está triste, sente saudade, está tomada por um sentimento de solidão, são coisas normais. Mas para mim o mais importante às vezes é dar um abraço, é dizer estou aqui para aquilo que tu necessitares, porque a pessoa está a passar por essas situações. A pessoa está a passar, nós todos sabemos, porque talvez já passamos por elas também. Então ajuda a pessoa, demonstra à pessoa que ela tem valor, que ela pode olhar para outras situações na vida e com isso ela pode ir deixando toda a ansiedade, todo o medo, todo o desgosto, no exemplo que eu estou a dar, de lado. Então, por favor, quando ajudamos pessoas, vamos dar passos de forma positiva em vez de o fazermos de forma negativa. E eu termino, e já vi que não tenho tempo, na próxima sexta-feira eu espero falar e terminar com esta série da cura da alma. Havia muitas outras áreas que eu preparei, temas que eu fui anotando para me preparar, mas vou fazer um interregno, eventualmente mais à frente falarei acerca disso. Algumas destas próximas sextas-feiras irei convidar pessoas para abordar outros temas e creio que vai ser extremamente benéfico para todos. Mas deixem-me concluir com isto. Não se mostrem desapontados ou desagradados quando as pessoas não respondem às nossas expectativas, não respondem de forma positiva às nossas expectativas ou elas acabam por falhar. Por favor, não se mostrem desagradados, não se mostrem desapontados. As pessoas falham, as pessoas às vezes não conseguem, no momento da decisão, tomar a decisão, ou enfrentar o medo, até pode dizer eu vou e acaba por não ir. Não há que ter desapontamento, não há que ficar desagradado. No sentido humano, isso é natural, isso é natural.
Todos nós, quando nós, pastores, falamos, todos nós, de certa forma, não estamos agradados, às vezes até alguma pontinha de desapontamento quando abrimos as portas, quando há possibilidade e vemos pessoas das mais diferentes responsabilidades não estarem presentes no culto. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira a dizer que ninguém pensa nisso. Sim, mas nós não temos de mostrar isso, nós não temos de passar isso para as pessoas porque elas não estão a corresponder à nossa expectativa. Nós devemos esforçar-nos para saudar todos os esforços que as pessoas vão fazendo para conquistar os seus medos. Então, quando eu vejo alguém que há 2 meses estava cheio de medo e agora deu um passo, o primeiro passo, por mais pequeno que ele tenha sido ou que seja, eu vou saudar esse esforço. Eu não vou atirar piadas, eu não vou gozar, eu não vou dizer finalmente, etc. Não. Nós devemos encorajar. Esta é a forma sábia, esta é a forma correta, porque é uma forma que está permeada pelo amor de Deus. Um amor que não julga, um amor que tudo suporta, um amor que não pensa que é superior a outras pessoas. 1 Coríntios 13 é fantástico, onde fala acerca do amor. Lê, desafio-te a ler na tua casa e pensa o que é o amor e associa o amor a esta atitude de tu ajudar as pessoas, de tu dar passos para ajudar. Eu espero que este tempo que passamos juntos seja de facto de grande edificação para ti e que tenha trazido alguma luz acerca das formas como tu podes ajudar outros. Procura ser esse amigo de aliança, procura ser essa pessoa que encoraja os outros de facto de forma positiva para elas vencerem o medo, vencerem a ansiedade, eventualmente até depressão, apesar de tudo isso muitas vezes ser um verdadeiro processo. Ser um amigo da aliança, ser um amigo chegado, ser alguém que se aproxima com o intuito de ajudar e não demonstrar que é o herói, que é o superior, que é o suprassumo. Todos nós somos pessoas frágeis com fortalezas numas áreas, fraquezas noutra, mas somos chamados a encorajar-nos uns aos outros, a animar-nos uns aos outros, a falarmos bem uns dos outros. Há tanto mandamento que a palavra de Deus, mandamento no sentido não de obrigação ou ritual, mas palavras de Deus. Mateus tem tanto ensino para nós neste sentido, o que é que nós devemos fazer uns aos outros e o que é que nós não devemos fazer uns aos outros. Talvez este seja um bom tema para as sextas-feiras e que em breve eu poderei usar. Próxima sexta-feira, querendo Deus, terminarei acerca do medo e ansiedade, falando como é que nós podemos sair do medo para a fé. Eu costumo dizer, o medo não é o oposto da fé. Muitas pessoas falam disso. Para mim, o oposto da fé é a visão natural, é aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais. O medo é uma emoção presente na vida das pessoas. Aquilo que é a visão natural das coisas é que é o que se opõe à fé. Mas nós queremos levar as pessoas a não olhar, e quero mostrar-vos à luz da palavra de Deus, a não olharem para esta situação presente com os olhos naturais, mas olharem através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando é ouvida, quando nós meditamos nela, quando nós oramos e buscamos a Deus, nós estamos a edificar a nossa fé e a nossa fé vai aumentando. E eu sei que nós somos vencedores, tu vais vencer o medo, tu vais vencer essa ansiedade, porque Deus é contigo. É Ele quem te sustenta, é Ele que está ao teu lado. E eu sei que muitos de vocês que estão a ouvir-me serão desafiados a ajudar pessoas de forma
positiva. Por isso, tenham um fim de semana abençoado e domingo às 10h30 da manhã nós estaremos juntos, online, estaremos presencialmente nas nossas instalações CCVA de Lisboa, na Rua da Guiné, no Prior Velho número 21. Será um prazer ter-vos convosco às 16 horas. Também estaremos ali reunidos presencialmente, um culto de cariz mais africano, mas onde todos são bem-vindos a estar. Nós estamos a fazer de forma gradual a junção das igrejas, porque nós somos corpo de Cristo e no corpo de Cristo não há estas coisas que nos separam, estas culturas naturais que nos separam. Nós temos uma cultura e a cultura que nós temos é a cultura do reino. Portanto, Deus vos abençoe, tenham uma noite descansada, um fim de semana extremamente abençoado, meditem na palavra de Deus, principalmente vocês que querem ajudar outros e vocês que estão passando pelo problema, sintam-se encorajados em nome do Senhor Jesus e Deus vos guiará. Pai, eu abençoo todas as pessoas que têm ouvido e escutado a tua palavra e oro para que o teu Espírito Santo a mantenha viva em cada coração. Toma autoridade sobre o inimigo que está impedido de roubar a semente que tem sido semeada e que a tua palavra possa produzir fé e resultados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a todos. Amém. Força e bom fim de semana e espero ver-vos domingo de manhã.